Aleluia. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 7. Versículo 7 também, até o versículo 22. Gênesis capítulo 7, versículo 7, até o versículo 22. Vai nos dizer assim: Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca de Noé. No mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E morreu, expirou, toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Meus queridos, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 7. O tema da mensagem desta noite é desafiado a vencer. Desafiado a vencer. Por que este tema? Porque é o que aconteceu com Noé.
Você conhece o relato da história bíblica, do contexto? Vou falar rapidamente, de repente alguém que está assistindo não sabe. Deus olhou para a terra, Deus viu que a maldade no povo, nos seres humanos, chegou a níveis insuportáveis. O temor a Deus não havia mais no meio da sociedade. O respeito aos princípios de Deus não havia mais. E a terra se corrompeu. E era generalizado, era geral, 99,999% da humanidade daquela época estava totalmente mergulhada no pecado, na desobediência, na rebelião, numa vida totalmente entregue aos seus próprios desejos, às suas vontades, em que eles viviam e se preocupavam em viver para agradar somente a sua carne. Nessa época, Deus olhou e quando Deus contemplou tamanha corrupção, Deus então tomou uma decisão. E a decisão de Deus foi destruir tudo, acabar com tudo. Mas diz a Bíblia que Deus então encontra no meio de toda esta sujeira, de toda esta corrupção e pecado e maldade e desobediência e tudo que você possa imaginar de ruim, no meio dessa lamaceira toda, Deus encontra um homem justo. Deus olha e a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus se revela para Noé, anuncia a Noé o que ele iria fazer, e ele, como Deus, tem a soberania de decidir o que ele quiser, ele é Deus. Tanto é que a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Então foi soberania de Deus decidir que deveria haver o dilúvio. E ele assim o decidiu, e ele assim o executou. Mas ele olha para Noé, e Noé acha graça aos olhos de Deus, e Deus então fala com Noé o que ele iria fazer. Então Deus agora lança um desafio para Noé. Deus desafia Noé a vencer no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Noé tinha duas opções: se enveredar com aquela sociedade corrupta e perversa e desobediente e passar a ser mais um no meio dos desobedientes,
ou então Noé escolheria preservar a sua vida em Deus, continuar sendo um homem de Deus, mesmo estando perto e convivendo e estando em contato com todo o resto que não era de Deus. Noé tinha duas escolhas: vencer o desafio de continuar brilhando no meio das trevas, de continuar sendo luz no meio da escuridão que havia, ou de então se entregar àquelas trevas também. Deus desafia Noé, fala o plano que está para fazer, e isso gera em Noé uma expectativa. Porque Deus anuncia que vai acabar com tudo, Deus anuncia que virá o dilúvio, Deus anuncia o porquê. Aquilo é resultado de plantação, nada mais e nada menos é de que aquela sociedade iria colher o que estavam plantando. Eles plantaram desobediência, rebelião, maldade, tudo que você possa imaginar de atrocidades, e agora chegou a hora deles colherem. Então Deus anuncia, fala com Noé o que vai acontecer, e isso gera em Noé uma expectativa. Eu posso dizer que isso gera em Noé um sonho. Porque Noé, sendo um homem bom, sendo um homem honesto, sendo um homem prudente, obediente e andava em retidão, com certeza não se sentia bem em ver como as coisas estavam na sua época e na sociedade a qual ele convivia. Com certeza Noé se incomodava muito de ver o estado em que se encontrava o povo. Então, quando Deus fala com Noé, isso gera nele com certeza um sonho. Que sonho? De ver as coisas mudarem. De ver que Deus vai colocar o caos em ordem. Que Deus vai acertar o que está impossível de acertar humanamente falando. De que Deus vai corrigir o que é impossível para Noé corrigir. Há momentos que não adianta, você não tem o poder de mudar. Você não tem o poder de corrigir. E é nestas horas que você deve entregar a Deus, e Deus fará as correções necessárias. Então Noé, ele gera um sonho, e quando a gente tem um sonho, é impossível realizar sonhos se você não superar limites. Para você realizar sonhos, você precisa superar limites. Se você não estiver disposta a superar limites, você também não consegue alcançar os seus sonhos. É impossível realizar sonhos quando nós permitimos e deixamos que as situações definam as nossas motivações. Então, quando uma situação define a minha motivação, eu não consigo avançar, porque se a situação é boa, eu estarei motivado, você estará motivada. Mas se a situação não for boa, você se desmotiva. Então, para alcançar sonhos, você não pode
permitir e não pode deixar que as situações definam as suas motivações. Se eu quero alcançar e realizar sonhos, se você quer alcançar sonhos, para consegui-los, o seu medo não pode ser maior do que a sua fé. Se o seu medo for maior do que a sua fé, é impossível alcançar estes sonhos. E quando nós olhamos, nós vemos o quê? Que o alimento da fé é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está acima de sentimentos, ela está acima de pensamentos, ela está acima de atitudes e circunstâncias. É através dele, o nosso Deus, e é através da sua palavra que nós podemos todas as coisas. Noé recebeu um desafio num dos piores momentos da sua vida. Porque Deus olha para o globo da terra e ele vê o quê? Corrupção geral. Rebeldia geral. Pecado geral. Temor a Deus, zero. Obediência a Deus, zero. Vontade da carne, a 1000. Desejos carnais e diabólicos, a 1000. Então, se alguém sentia vontade de matar alguém, ia lá e matava, só porque sentiu vontade de matar. Se alguém tivesse vontade de se embriagar com tudo quanto é bebida, ia lá e se embriagava. Se alguém quisesse se viciar, qualquer coisa daquela época, se viciava. Se alguém quisesse roubar, matar, destruir, fazia deliberadamente. Era uma confusão. O coração dos homens era continuamente mau. Eles não acordavam de manhã com o coração bonzinho, bom humor, e no decorrer do dia, se houvesse alguma situação, aí eles tomavam decisões para machucar ou para maltratar alguém. Não, eles dormiam planejando o mal. Acordavam já com um mal no coração, e o prazer deles era passar o dia fazendo maldade. E é nesse contexto que Deus lança o desafio para Noé. Então Noé é desafiado um dos piores momentos de sua vida. Porque não tem jeito, você pode ser um crente, um servo e uma serva de Deus, você pode estar alegre com Jesus, servindo a Deus, firme na igreja, mas se a sociedade não está bem, acaba atingindo você de alguma forma. Você não consegue ser uma pessoa 100% alegre, porque de repente alguém da sua parentela não está bem. De repente um parente seu que não é crente está mal. E querendo ou não, isso vai mexer com você. Então não consigo imaginar Noé dando risada, feliz, e um mundo que se exploda. Eu não consigo ver Noé com esse coração. Eu não consigo ver Noé sendo egocêntrico. Não, importa sou eu. Se eu estou bem, o resto não interessa. Eu não consigo ver isso em Noé. Então, com certeza, tudo aquilo incomodava. E ele é desafiado por Deus neste exato momento.
ele é desafiado a construir um projeto. Ele é desafiado por Deus a se empenhar em um projeto do céu, a se enganjar em um projeto divino. Só que é interessante que o Deus lança o projeto, Deus cria o projeto, Deus chama Noé para lhe entregar o projeto, desafia Noé a encarar o projeto, e o maior beneficiado do projeto era o próprio Noé. Tem gente, e aqui eu estou falando geral, alguém pode estar assistindo e está precisando ouvir isso. Tem gente que fala assim: quando a minha vida estiver bem, aí eu vou mais na igreja. Quando o meu casamento estiver bem, aí eu vou fazer a obra de Deus na igreja. Quando eu estiver financeiramente bem, aí eu vou estar lá sempre nos cultos. Não, quando eu tiver com meu diploma de formatura na mão, aí sim, sempre ficam dizendo e colocando uma condicional de que quando algo de bom lhe acontecer, a pessoa então vai corresponder com Deus e com a sua obra ou com a igreja. Isso acaba caindo dentro do que eu falei no início do sermão, que então é a situação que define a sua motivação. A pessoa é motivada por circunstâncias para que ela tome atitudes. Isso está errado. E é interessante que o maior beneficiário do projeto era o próprio Noé. A situação está caótica, a crise é séria aqui. Deus está decidido a destruir o mundo através do dilúvio de águas. Não era uma decisão de destruir uma cidade igual destruiu Sodoma e Gomorra, e o resto do mundo preservou. Não era uma decisão de destruir um bairro, uma rua. Ó Noé, eu vou acabar com seus vizinhos. Ó Noé, eu vou acabar apenas com o bairro. Noé, eu vou acabar apenas aí com a cidade. Não, Noé, só vai ser esse pedacinho, o resto do globo preserva. Deus estava decidido a acabar com o planeta inteiro. Então era uma questão de crise mundial. Era um problema mundial. E Deus dá o projeto, desafia ele, e o maior beneficiário do projeto era o próprio Noé. Noé poderia ter falado assim: eu não. Eu estou tão desanimado. Para todo lugar que eu olho é só problema, é só luta, é só coisa ruim acontecendo. Eu só vejo assassinato, eu só vejo assalto, eu só vejo sequestro, eu só vejo gente ruim, gente maldosa, gente sem amor no coração, gente desumana. Eu só vejo uma sociedade egoísta. Quer saber, Senhor? Eu não vou entrar em projeto nenhum. Eu estou depressivo, eu estou desanimado, eu cansei de pelejar, e eu só vejo o mundo cada vez pior, Senhor. Noé poderia ter dado esta resposta. Noé poderia ter tomado esta atitude. E Noé, além de ser desafiado nos piores momentos da vida dele, além de ser desafiado a se enganjar num projeto que dependia dele, ele tinha que encabeçar, era ele que tinha que tomar as providências. Deus falou com ele: eu te dou o plano, eu te dou o projeto, mas quem põe a mão na massa é você. Eu não vou mandar anjo para bater um prego nessa arca.
Eu não vou mandar anjo para cavucar um alicerce aí para poder colocar viga. Eu não vou mandar anjo para cortar nenhum pedaço de graveto no meio do bosque, da floresta. Está tudo contigo, Noé. Ou seja, se vira e trabalha. Porque não vai cair do céu. Aí Noé, quando recebe esse desafio, tem uma outra circunstância. Qual é? Ele está sendo desafiado a confiar completamente em uma palavra de Deus. Ele está sendo confrontado, em meio a circunstâncias adversas, a confiar plenamente na palavra que está vindo de Deus. Se ele olhasse para a esquerda, ele esqueceria a palavra de Deus. Se ele olhasse para a direita e ficasse observando a situação, ele esqueceria a palavra. Se ele olhasse para trás, pior ainda, porque para todo lado a coisa estava preta. O negócio não estava brincadeira, não. O chicote estava estralando nas costas. E Noé agora é desafiado a não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, não olhar para trás, mas somente olhar para o alto. Não foi Noé que escreveu o Salmo, mas acredito que se ele fosse escrever, escreveria igual o salmista escreveu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Noé está diante de uma situação que, primeiro, é desafiado no pior momento da vida. Segundo, é desafiado a se enganjar no projeto e tomar frente e colocar a mão na massa. Terceiro, a confiar plenamente na palavra de Deus e somente nela. Somente nela. E quarto, o juízo de Deus era para todos. O juízo de Deus era para todos. Se Noé não se esforçasse a obedecer a Deus, ele também pereceria no dilúvio. Porque Deus não ia fazer brotar uma arca do nada para salvar Noé, porque ele ficou de braço cruzado e não se esforçou. Tenho certeza do que eu estou falando. Então, se você pegar isto aqui, você vai ver o seguinte: que Noé, numa época que ninguém quer fazer nada para Deus, Noé decide fazer. Numa época que ninguém quer nada com Deus, Noé quer. Numa época que ninguém está nem aí para Deus, o que importa é eu, é o meu umbigo, o centro do universo é o meu umbiguinho. Noé está dizendo, eu não, o centro do meu universo é o Deus Todo-Poderoso. Então, se você parar para observar, está havendo aqui da parte de Noé uma atitude de renúncia. Porque ele ia ter que renunciar tempo com a mulher, tempo com os filhos. Ele ia ter que renunciar um monte de coisa para se engajar no projeto da arca.
Ou você acha que foi fácil? A arca levou 120 anos para ser construída. Você trabalharia em um projeto de Deus 120 anos? Às vezes a gente está na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes você está na frente de um departamento, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes Deus colocou algum cargo na sua mão dentro da igreja, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E às vezes você não vê a coisa acontecer, você já pensa em desanimar, você já pensa em desistir, você já pensa em entregar para o pastor, para ele arrumar outra pessoa e colocar no seu lugar. Noé ficou 120 anos no departamento da construção da arca. Primeiro ano, e aí, já tem a arca pronta, Noé? Porque assim, quem não está com a mão na massa, adora criticar quem está colocando a mão. Quem não paga o preço que você paga, adora criticar você. Mas não sabe as lágrimas que você desce, não sabe o jejum que você paga, não sabe o sacrifício que você faz. E aí, conjecturo eu que alguém chegar e falar: vê aí, Noé, como é que é? Isso aí vai sair ou não vai? Já tem um tempo que você está na frente desse departamento, já era para estar dando alguma coisa aí. E Noé lá: eu estou no projeto. Eu estou crendo plenamente numa palavra que veio do céu. Eu não estou olhando para a esquerda nem para a direita. No começo da construção, aquilo estava tudo sem forma. Estava um esqueleto, um pau para cá, uma régua de madeira para lá, um negócio meio torto para lá, um poço de piche de cá. Quem olhava falava: que bagunça. Depois que Noé tomou frente aí, ó, o negócio está meio bagunçado. O que vai sair disso aí? E Noé ali: eu estou num projeto de Deus. Eu estou num projeto de Deus. Eu estou seguindo a orientação de Deus. Daqui a pouco aquilo vai tomando forma. Entenda, ninguém, o que eu disse? Ninguém nunca tinha visto uma arca na vida. A Bíblia diz que nunca tinham visto nem chuva. Era um vapor que subia da terra, e quando esse vapor subia da terra, ele ficava flutuando por cima da vegetação. Quando o sol batia no vapor, ele virava água e regava a terra. A famosa geada que nós conhecemos lá em Minas. Você acorda na roça de manhã, você vai ver o mato está molhadinho, é a geada. Não existia chuva. E Deus fala com ele: vai chover. Ninguém nunca tinha visto uma arca. E Deus fala com ele: faz um barco. Tem que ter muita fé. Por quê? Porque por detrás disto entra o outro desafio. Qual que é? Ele é obrigado a agir contra tudo que era aparente, crendo naquilo que ele não podia ver. Ele olhava para o céu e não via uma gota de chuva. Ele não via, os seus olhos não davam a ele nenhuma esperança. Olhos naturais. Ele nunca tinha visto um barco na vida dele. E agora ele tem que olhar com olhos espirituais da fé. E pela fé, ele tem que olhar e ver o céu coberto de nuvens e a água descendo do céu. É diante de tudo isso que veio ao meu coração esse tema: desafiado a vencer.
E você acha que Deus não faz isso hoje? Deus coloca coisas em nossas mãos e nos desafia a vencer acima do que os nossos olhos mostram. Deus abre escapes para mim e para você em meio a crises, mas Ele precisa que eu e você nos enganjemos no projeto. Tem um monte de gente que quer ficar fora da crise. Tem um monte de gente que quer ficar fora da pandemia. Tem um monte de gente que quer se dar bem, tá debaixo da bênção, receber do céu tudo que o céu tem para dar. Um monte de gente quer. Mas a pergunta de Deus não é essa. Deus não está perguntando se você quer a bênção. Deus está perguntando se você quer o projeto. Deus está dizendo assim, você quer a bênção? Entra no projeto. Você quer a bênção? Se enganja no projeto. Você quer que as coisas mudem? Então abrace o projeto. A pandemia tem feito uma coisa. Qual que é? Tirado os crentes da igreja. Colocaram os protocolos lá atrás. Primeiro, proibiram a igreja de ter culto público. Aí as igrejas fecharam. E os crentes foram obrigados a ficar em casa para atender às condições sanitárias. Não estou entrando nessa questão. Eu estou falando pelo lado espiritual da coisa. O lado científico, o lado de proteção à saúde de cada um. Eu não sou médico, não é minha área falar disso. Mas o lado espiritual, como pastor, eu posso falar. Porque médico não entende de espírito, não. Quem entende de espírito é Deus. Quem lida com a alma do ser humano é o Espírito Santo e é a palavra de Deus. Então, de coisa espiritual, o pastor está habilitado a dizer sim. Tirou, colocou em casa. Nesse tempo, alguns aproveitou o ensejo, porque no seu coração já estava a vontade de pecar, só foi a desculpa perfeita. É aquela história do ditado que diz lá fora, está no inferno, abraça o capeta. Já estava fora da igreja, aí abraçaram o pecado de vez. Porque na verdade já tinham vontade de fazer isso. Me desculpe a franqueza. Outros começaram a dizer, ai, que falta que a igreja faz, que falta que os cultos faz. Começaram a dar valor na igreja, no templo, na união do corpo de Cristo, na koinonia, na comunhão entre irmãos. E outros ficaram no muro. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero nada. Uma hora eu não quero nada, outra hora eu quero Deus. Ficou na neutralidade. E raramente, mas existe, graças a Deus, tinha alguns Noés que preservaram, independente da circunstância, servindo ao seu Deus. Aí os protocolos, à medida que as coisas foram sendo controladas, foram se abrindo, sujeito às regras e tudo mais, foram se abrindo as oportunidades do povo voltar para a casa do Senhor. Já abriu totalmente? Não, ainda há muitas regras, mas já podemos estar na casa de Deus para cultuar. Seguindo todos os protocolos, mas já podemos estar na casa do Senhor para cultuar. E aí eu te pergunto, cadê os crentes? Cadê? E você está achando que é só aqui? Vai todas as igrejas. Todas. O povo se acomodou, se desmotivou, e agora você tem um grupo que ainda é firme, que vem na casa de Deus, e você tem um grupo que é cômodo ficar assistindo de casa.
se acomodou. Não, quem está me assistindo e de repente é por um problema de saúde, ou porque está no trabalho, é claro, Deus entende tudo isso. Quem, por exemplo, tem risco, a pessoa tem medo, ela corre risco, a sua saúde é debilitada, ok? Mas tem gente que está bem, tem gente que tem saúde, tem gente que tem disposição, tem gente que pode, mas não quer mais. Então Deus está olhando aqui para Noé e está desafiando ele, dizendo: olha só, a crise é mundial, a coisa vai ficar pior, Noé, mas eu tenho um projeto, você está disposto a abraçar? Você está disposto a pegar esse projeto? Porque esse projeto, Noé, vai ajudar você próprio. O maior beneficiado é você. E é diante de lutas e situações que você passa, que eu venho com esta palavra para dizer para você, tudo isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, nós estamos sendo desafiados a vencer. E nós podemos vencer como Noé venceu. Quando você olha lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não está dizendo que pode um pouco, está dizendo que pode tudo. Se você abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, está escrito assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai um dia, não haverá lá nem atividade e nem planejamento, e também não haverá conhecimento de sabedoria. Ou seja, Noé, a oportunidade do projeto é para quem está vivo e quer colocar a mão e fazer, e não para quem está morto. Se você olhar em Deuteronômio, versículo de número 6, está escrito assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Quando Deus entrega o projeto para Noé, Ele entrega junto do projeto, o seu apoio, fortaleza, segurança, e jamais o deixaria só. Todas as vezes que Deus coloca alguma coisa na sua mão, Ele coloca na sua mão para fazer, mas Ele vai junto com você. Ele nunca te manda sozinho. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. O que Deus está falando em Jeremias 29, 11? Se não é o que Ele fez com Noé. Noé, eu tenho um plano. Só tem um plano? Sim. Faz uma arca. Noé, eu tenho um projeto.
Só tem um projeto? Sim. Pega o projeto. Se envolve, se enganja no projeto. Noé, e é o seguinte, dentro do meu projeto, você está incluso. O final desse projeto é dar a você, Noé, esperança e futuro. Se você olhar Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Lucas capítulo 1, versículo 37 nos diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há nada impossível para Deus. Ah, pastor, mas é impossível para mim. É verdade, a Bíblia diz isso. Só que Jesus falou assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E se você olhar, você vai ver em Gênesis capítulo 8, versículo 22, que diz assim: enquanto a terra durar, plantação e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca acabarão. Ou seja, Deus está dizendo através desses versículos que nós lemos, que Ele nos desafia a vencer, e Ele nos capacita para isso, Ele nos orienta para isso, Ele planeja a nossa vitória, e a única coisa que Ele quer é que nós abracemos o projeto e não desistamos. O escape, o livramento do dilúvio veio para Noé e a sua família, porque Noé não desistiu. A arca salvou os animais, a arca salvou Noé e a sua família, porque ele não desanimou. O dilúvio não matou Noé, porque ele confiou na palavra de Deus. Quando tudo passa, quando o dilúvio termina, e as águas abaixam, e a arca para. E aí tem aquela história que soltou o corvo, depois soltou a pombinha, eu não vou entrar nessa questão. Já quero ir direto para a aplicação. E que aí, finalmente, ele é autorizado a sair da arca, já em terra. Olha que mudança. Antes do dilúvio, mais um, lutando, pelejando com a vida, passando dificuldades e lutas no meio de uma sociedade corrupta, mais um ali tentando ser um crente fiel, servir a Deus. A Bíblia não fala as posses que ele tinha antes do dilúvio, mas acredito que ele não era um milionário, ele não era um homem rico, senão acho que a Bíblia
ela destacaria isso. Ele era um homem de posses normais e comum, antes do dilúvio. Após o dilúvio, quando tudo passa, e ele ficou firme no projeto, e ele não desistiu de Deus, e ele fez tudo o que Deus pediu para ele fazer, se sacrificou e foi até o final. Agora ele sai da arca, e sabe quem é Noé agora? Sabe quem é Noé agora? Simplesmente é o único homem, que ele era o cabeça da família, o único homem vivo em todo o planeta Terra. Simplesmente ele agora é dono do mundo inteiro. Simplesmente ele não tem ninguém que ele possa dizer: eu quero comprar seu carro, quero comprar sua fazenda, quero comprar alguma coisa sua, você tem para me vender? Quem? Tudo agora é dele. Ele agora é proprietário. Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa ser dona do planeta? Nós sabemos que o planeta pertence a Deus, mas eu estou falando humanamente. Nem Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo hoje, nem aquele tal de Bezos, que é o dono da Amazon, que hoje é eleito o homem mais rico do planeta Terra, hoje, nem Bezos, nem Bill Gates, ainda que juntassem as suas fortunas, não conseguem comprar nenhum país, quanto mais o mundo. Chegasse e falasse assim: eu vou comprar o Brasil. Quanto é? Eu compro. E por causa da fidelidade de Noé, por causa do empenho de Noé, por causa da integridade espiritual de Noé, Deus diz: você não precisa comprar, eu te dou. Eu te dou, Noé. Noé, quando sai daquela arca, eu sei que a arca tem um propósito espiritual, eu sei que a arca, o dilúvio, aponta para o arrebatamento da igreja, mas eu não estou entrando nesse mérito. Eu quero que você olhe por um outro ponto de vista. Então você para e analisar, você vai ver que quando tudo passa de um homem comum, de posses normais, ele agora é dono do planeta inteiro. Olha como Deus mudou a vida desse homem. Ele agora, com a sua família, entregue por Deus a oportunidade da gestão e do governo e do planejamento da terra. Você já parou para pensar nas possibilidades e oportunidades que se abriram para Noé quando isso aconteceu? Você pode ir para onde você quiser, Noé, você pode plantar o que quiser, você pode fazer o que quiser, porque tudo é seu, Noé. E tudo que colher é para você e sua família, Noé. Você já parou para pensar no tamanho das possibilidades que se abriram para esse homem? O que é isso? Isso é o resultado de ter aceitado o projeto que Deus tinha na vida dele. Isso é o resultado dele ter sido fiel em meio a todo mundo que era infiel. Isso é o resultado
dele ter decidido: eu servirei a Deus, independente da situação, independente do que pretendam ou queiram fazer comigo, eu não abro mão de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? É interessante destacar, e eu termino, que Noé, agora fora da arca, está diante de um novo mundo, se descortina em sua frente um novo mundo, com novas oportunidades, com novas chances, e com portas abertas, sem limites, e tudo debaixo da bênção de Deus. Não foi roubando de alguém, não foi dando um golpe em alguém, não foi matando ninguém, não foi destruindo família de ninguém, não foi usando de engano ou de mentira com ninguém. Honestamente, fielmente, dedicadamente, ele recebeu tudo isso. Se você olhar, é interessante que agora, nesta nova situação dele, com este novo mundo, sendo dono de tudo, sabe qual é a primeira atitude que ele toma? Antes, todo mundo só fazendo coisa errada, e Noé persistindo em fazer a coisa certa. Todo mundo só pecando, e Noé em santidade. Todo mundo com a vida toda atrapalhada, e Noé seguindo a vida certa com Deus, escolhendo Deus. Agora ele está num novo mundo, uma nova oportunidade, a bênção está sobre ele. Ele agora é um homem trilhardário. Se você trazer para os dias de hoje, ele é trilhardário. Ele é mais rico do que Bezos, do que Bill Gates, do que a rainha da Inglaterra, do que qualquer pessoa que você imagina que é rico. Ele agora é o homem mais rico do mundo. E qual é a atitude que ele tem? Gênesis, capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé altar ao Senhor, e tomou o animal limpo e ave limpa, e ofereceu em holocausto sobre o altar. O que eu vejo aqui? Antes da bênção, eu estava servindo e adorando a Deus. Veio a crise, veio o problema mundial, eu continuei servindo e adorando a Deus. Passou a crise, passou o problema mundial, Deus mudou a minha vida, Deus abriu diante de mim um novo mundo, Deus abriu novas oportunidades, e eu continuo servindo a Deus e adorando a Deus, servindo a Deus e adorando a Deus, servindo a Deus e adorando a Deus. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Que caráter admirável! Que caráter extraordinário! Noé dá uma lição extraordinária, dizendo: não é o que está no meu bolso que define se eu sou crente ou não. Não é a roupa que eu visto que define se eu sou crente ou não.
Não é a sociedade que eu convivo que define se eu sou crente ou não. Não é as corrupções e a ladruagem que tem para todo lugar que vai definir se eu sou crente ou não. Pode estar antes da crise, pode estar na crise ou após a crise, eu continuarei servindo a Deus. Que extraordinário a lição de Noé. Dá um banho de exemplo para todos nós. Dá um banho, dá uma lição extraordinária para aqueles que não têm vergonha na cara a se colocarem no plumo. Nós olhamos e vemos que 3 coisas chamam a minha atenção após ele sair da arca. A primeira é essa, que ele continua sendo crente. Não é porque ele agora é um homem rico, com dinheiro, que ele agora abandona Deus e fica com o dinheiro. Não é porque agora a vida dele mudou, prosperou, que agora ele não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de cultuar, não quer saber mais de adorar. Não, ele continua adorando mesmo estando rico. Sendo o homem mais rico do mundo, ele continua sendo crente. Segunda coisa que chama a minha atenção é Gênesis capítulo 9, e versículo 1. Gênesis 9, 1, que diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Eu vou repetir. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Eu saio da crise sendo crente, e eu saio da crise abençoado. E terceira coisa que chama a minha atenção é o capítulo 9, versículo 19, que vai dizer assim: estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Aí o versículo 20 disse: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Vinha na Bíblia representa a alegria. Biblicamente falando, a palavra vinha quer dizer alegria. O que é que Deus está fazendo aqui com Noé? O que Deus está trabalhando na vida de Noé? Noé, é o seguinte: eu te chamei no meio da crise, dei um projeto para você no meio da crise, você foi fiel a mim todo o tempo da crise, te livrei da crise, prosperei, abençoei e eu também te alegrei. Ou seja, Noé, lá antes do dilúvio, com certeza passava por momentos tristes, de ver as coisas do jeito que estavam. Com certeza tinha momentos em que ele ficava chateado, e que a lágrima descia no rosto. Mas Deus veio e enxugou do rosto de Noé as lágrimas. Planta uma vinha, tem alegria para você depois da crise, Noé. Eu termino te dizendo que Deus, Ele desafia eu e você a vencer. E se nós ficarmos firmes com Ele, e aceitarmos o desafio, e olharmos para a sua palavra, confiarmos nela, e ficarmos dentro da arca, não sair da arca, porque se sair da arca, o que tem lá fora é morte. Se sair da arca, o que te espera lá fora é caixão. Se sair da arca, o que te espera lá fora é dilúvio.
Mas dentro da arca tem teto, dentro da arca tem alimento, dentro da arca tem cama para descansar, dentro da arca é só suportar e ser paciente, porque uma hora a arca vai parar, vai abrir, e do outro lado vai ter um mundo novo te esperando. É você ficar firme, porque depois que tudo isso passar, tem coisa nova para você. Diz o Senhor, depois que isso tudo passar, eu tenho coisas novas para você, aleluia. Depois que isso tudo aqui passar, eu tenho alegria para você, eu tenho vinha te esperando. E depois que isso tudo passar, eu vou abençoar você, aleluia. Ô irmão, dá glória ao nome de Jesus. Pastor, onde é a arca hoje? É a igreja. A arca de Deus, em meio a esse mundo corrupto aí fora, é a igreja. Não saia desta arca, não saia da igreja, porque se você sair da igreja, lá fora você vai encontrar morte. Lá fora você vai encontrar o juízo de Deus, mas se você ficar dentro da igreja, aqui tem alimento para a tua fé. Aqui tem pão para você comer, tem palavra, tem alimento para a tua alma aqui. A tua alma aqui não passa fome, a tua alma aqui não fica com anemia espiritual e nem adoece. A tua alma dentro da igreja, dentro da arca espiritual, ela recebe alimento, é saudável, ela tem saúde. Aqui você recebe palavra, alimento, para você suportar os chacoalhões do dilúvio, porque o dilúvio vem, bate contra a arca, querendo destruir a arca, para matar todo mundo que está dentro dela. Assim é o mundo fica batendo na igreja, batendo nos pastores, o mundo fica se levantando contra nós, e fica pressionando, para ver se essa arca aqui quebra, para ver se essa arca rompe, e ele possa entrar aqui e matar todo mundo. Só que ele esqueceu que aqui quem fechou foi Deus. E quando Deus fecha, ninguém abre, aleluia. É Deus que fechou essa arca, e todo mundo que está dentro da igreja está protegido por Ele, porque eu vou dar um aviso aqui, e quem estiver me ouvindo que pertence ao diabo, saiba muito bem, porque o que eu vou falar agora está na Bíblia. Ele disse assim: edificarei a minha igreja, edificarei a arca, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dentro da arca, dilúvio não te pega. Dentro da arca a morte não te pega. Dentro da igreja Deus te guarda. Assim como Ele livrou Noé dentro da arca, eu também te livro, se você ficar na minha presença. Receba esta palavra. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.